Bom, nesses dias o Senhor tem transbordado em nosso coração com a sua palavra, tem liberado palavras poderosas, nos dando norte, né, que rumo andar, de que maneira devemos orar e como devemos crer. Estamos passando por situações difíceis e mais ou menos que repetindo muita coisa do que aconteceu no passado com o povo de Deus, com o povo de Israel. E o Senhor quer nos ensinar que assim como Ele cuidou do seu povo em toda a trajetória, ali da saída do Egito até entrar na terra prometida, Deus cuida de nós, porque quando nos convertemos, quando nós passamos a assumir nossa fé em Jesus, nós inauguramos essa etapa de vida, que começa desde a conversão até a chegada à terra prometida, chamada Nova Jerusalém Celestial. Ao longo da nossa caminhada no reino de Deus, até chegarmos no momento do arrebatamento, nós temos muitos desafios na nossa caminhada. E existem lutas que nós enfrentamos que são grandes, outras lutas são medianas, outras são simples. Mas é fato que nós enfrentamos lutas diárias e precisamos demonstrar nossa fé o tempo todo e nos enquadrar no estilo de fé que o povo de Deus tinha. E Deus quer liberar sobre nós experiências que possam fazer jus à fé que nós professamos ter. Então, no capítulo 10 de Josué, tem assim, coisas tremendas acontecendo ali. E Josué, diante da batalha que ele está enfrentando, o sol estava se inclinando, ele sabia que se entrasse à noite, ele perderia vantagem contra o inimigo. Então ele simplesmente disse ao sol: Sol, para-te, lua, detenha-te, fique aí em Aijalon. E a Bíblia diz que o sol parou, a lua parou e houve claridade durante quase um dia inteiro. E foi assim que Josué venceu a batalha. A Bíblia diz que nunca houve dia igual àquele, quando Deus ouviu a voz e o clamor de um homem. Aí, bom, é esse ponto que eu quero chegar. Por quê? Porque isso que aconteceu nunca mais aconteceu. Mas aconteceram outras coisas extraordinárias que Deus fez ao longo da história na vida do seu povo e através deles. O machado flutuando da água, o mar vermelho se abrindo, o rio Jordão abrindo várias vezes, né? O Josué fez o Jordão se abrir, Elias abriu o Jordão, Eliseu, quando volta do Jordão, abre o Jordão. E nós temos coisas tremendas acontecendo também no Novo Testamento. Jesus, nem se fala, Jesus, né, é o Filho de Deus, o Deus em pessoa, operando milagres, mas ele liberou unção, poder, para que os homens também pudessem operar milagres. Daí nós vamos ver a sombra de Pedro curando as pessoas, o lenço, os aventais de Paulo curavam as pessoas. Enfim, coisas tremendas que acontecem, Deus mexendo com a natureza, Deus fazendo a natureza se inclinar diante da voz profética, da voz daqueles que creem nele. Enfim, aí eu quero aplicar essa palavra para você e para mim. Por que Deus parou o sol e a lua? A Bíblia diz que nunca houve dia como aquele, o dia em que Deus escutou um homem e parou a natureza, mexeu com a natureza, afetou a natureza, não é? Jesus andar sobre as águas é tremendo, é poderoso, mas Jesus é o Filho de Deus. Josué nunca, imaginou que viria o Messias, não tinha ainda a revelação completa do Messias. E ele falou e o sol parou. O final do texto vai dizer que Deus fez isso porque ele pelejava pelo povo de Israel. Por que Deus escutou a voz daquele homem? Por que Deus escutou a voz de Josué? Porque Deus pelejava em favor do povo de Israel. E por que Deus pelejava em favor do povo de Israel? Porque o povo tinha acabado de fazer aliança com o Senhor. Josué tinha acabado de circuncidar todos os judeus, todos os israelitas que ainda não havia sido circuncidado. Ali foi numa região chamada Gilgal, lugar de aliança, lugar de circuncisão, lugar de
pacto. Então Deus entrou com força, com plenitude em favor do povo de Israel. E essa luta não era uma luta do povo de Israel apenas, era uma luta de pessoas que não eram judeus e que fizeram aliança com Josué e que, portanto, buscaram ajuda de Josué. E Josué foi lutar a luta do outro. E como Deus estava com Josué e com o seu povo, por causa da aliança que havia sido feita, Deus mexeu com a natureza. Deus fez o sol e a lua parar. O relógio teve que parar, o Cronos parou. Por causa da voz de um homem. Mas não foi só por causa da voz de um homem, porque Deus estava com o povo. Deus estava determinado a vitória do seu povo. E eu digo para você, se Deus estiver lutando as nossas pelejas, tudo pode acontecer. As montanhas vão se mover, o mar vai se abrir, os problemas vão ter que cair por terra, os gigantes sairão do meio, porque se Deus estiver conosco, Ele vai afetar até a natureza. O coronavírus não vai ter poder sobre a sua vida, qualquer outro tipo de doença não vai exterminar a sua vida, porque o Senhor está no controle da sua vida. Se Deus determinou te levar para algum lugar, se Deus determinou te dar vitória, se Deus decidiu estar contigo, não importa o que o inimigo faça contra você, a vitória já é tua, já é tua. A natureza vai ter que obedecer à voz de Deus, o mal vai ter que obedecer à voz de Deus, porque o Senhor, Ele decidiu que vai te conduzir, que vai te dar vitória. Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Eu pego na tua mão direita, eu te conduzo pela destra da minha justiça e te digo, não temas, porque eu sou o teu ajudador. Operando eu, disse o Senhor, operando eu, quem impedirá? Eu quero motivar você a crer. Se você fizer uma aliança com Deus, se você se firmar no Senhor, firmar seus pés no Evangelho, você não vai ser derrotado nessa terra, você vai ser o homem ou a mulher mais vitorioso, mais vitoriosa dessa terra, porque quando Deus decide batalhar em nosso favor, até o sol e a lua param pela ordem da profecia, pela ordem da palavra. Que Deus te abençoe com essa palavra, te anime, te faça feliz, porque essa é a palavra que precisamos crer para os nossos dias, que o nosso Deus vai nos ajudar a vencer as batalhas, que o nosso Deus vai nos ajudar a enfrentar e passar por essas crises e sair do outro lado vitoriosos. Deus te abençoe, em nome de Jesus.